Salve, galera! De volta com o nosso curso de controle de constitucionalidade, notadamente as pílulas de controle de constitucionalidade voltadas à teoria. Vamos chegar numa parte que é o controle político. E por que isso é interessante? Porque é muito comum de você começar a estudar controle ou ter estudado pouco controle e pensar erroneamente que aquele que faz controle é o Poder Judiciário. Repare, o Poder Judiciário geralmente é o órgão de controle de constitucionalidade. Beleza? Tranquilo? Só que, em outras situações, eu tenho órgãos distintos do Poder Judiciário podendo fazer controle de constitucionalidade. E quando eu tenho um órgão distinto do Poder Judiciário capaz de realizar controle de constitucionalidade, eu estou diante do controle político de constitucionalidade, ok? Então, cheguei na minha prova, ele começou a falar em controle político de constitucionalidade. Araújo, cara, que papo é esse? É um controle de constitucionalidade feito por um órgão distinto do Poder Judiciário. E aqui no quadro, de cara, vocês têm 3 situações nas quais eu tenho órgãos que não são Poder Judiciário e estão podendo fazer controle de constitucionalidade. São eles o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Tribunal de Contas. E a prova vai esmiuçar, ela vai querer saber, sim, em quais situações eu tenho o Poder Legislativo fazendo controle, o Poder Executivo e o Tribunal de Contas. Vamos lá, olha só. O Poder Legislativo, ele é capaz de realizar controle de constitucionalidade em 3 situações. A primeira, a atuação das CCJs, a atuação das Comissões de Constituição e Justiça. Alexandre, não entendi. Que papo é esse de CCJ? Olha só, pessoal, vamos lá. Você vai imaginar que um deputado apresenta um projeto de lei. Esse projeto já pode ser votado? Não. Esse projeto ele vai ser despachado para as comissões, para que essas comissões emitam parecer acerca da constitucionalidade e do mérito do projeto, ok? Então vamos lá. Um deputado foi lá, apresentou um projeto, o presidente da casa despacha o projeto para determinadas comissões. E uma comissão que sempre vai estar na frente, na sua frente e na frente dos trabalhos legislativos é a Comissão de Constituição e Justiça, porque analisa a constitucionalidade e a regimentalidade daquele projeto. Então você vai imaginar o seguinte, olha só, eu tenho um projeto, apresentei esse projeto de lei, esse projeto é despachado para as comissões, dentre as quais haverá a CCJ. Beleza? A CCJ, então, fará um controle de regimentalidade em alguns casos e constitucionalidade na maioria dos casos. Então, o que pode estar acontecendo? Eu, deputado, senador, apresento um projeto, esse projeto é despachado para a CCJ emite um parecer pela inconstitucionalidade do projeto e remete o projeto ao arquivo. Remeta-se ao arquivo. Qual é a razão? A inconstitucionalidade do projeto de lei. Então, olha que interessante, galera. Eu estou falando para vocês que é possível, sim, que uma comissão de uma casa legislativa, seja Câmara, seja Senado, emita um parecer pela inconstitucionalidade daquela proposição. E essa inconstitucionalidade é remetida, faz com que o projeto seja remetido ao arquivo. Alexandre, isso é unânime, cabe recurso? Então, o regimento interno das casas admite, sim, possibilidades de recurso. Eu já vi esse tipo de questão em prova CESP, é puxado, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esse parecer pela inconstitucionalidade de um projeto é recorrível? Sim, tá? Em algumas situações é recorrível, sim. Beleza? Vou dar um exemplo, tá? Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, um parecer unânime da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade é irrecorrível. Mas um parecer não unânime já seria recorrível. Então, as bancas, elas só perguntam se existe a recorribilidade. Você vai falar que sim, né? Se houver um parecer pela inconstitucionalidade, caberia um recurso. Se existe a possibilidade de algum recurso, existe. Mas o importante agora
é você lembrar que a CCJ ela faz um controle prévio e político sobre o projeto de lei. Então é possível sim que um projeto de lei não se torne lei, não prospere a ponto de virar uma lei por conta de um parecer pela inconstitucionalidade da CCJ. Legal? Segundo caso, que eu acho muito legal de cair na tua prova, até pela expressão complicada, né? O veto legislativo, né? Que papo é esse? Que história é essa do artigo 49, inciso 5? Vamos lá, vamos entender isso. Olha só. Eu cheguei na minha prova e aí, sei lá, ele pergunta acerca de uma competência do Congresso Nacional, competência essa de cunho exclusivo, tá? É uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Alexandre, cara, que competência é essa? Olha só. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Alexandre, cara, não entendi. Olha só, você vai para a seguinte situação hipotética de prova, tá? O presidente da República solicita delegação ao Congresso Nacional para produzir uma lei delegada, tá bom? Essa lei delegada só é possível porque o Congresso editou uma resolução, isso aqui cai em prova pra caceta, tá? E nessa resolução ocorre o poder que o presidente quer e ocorre os limites à atuação legislativa do presidente. Você vai imaginar que a prova conta uma história super triste, na qual esses limites foram exorbitados, tá? Exorbitados. Alexandre, se esses limites forem exorbitados, o que acontece? Opa! A incidência do 49, inciso 5. Como assim, professor? Tô por fora. Compete ao Congresso Nacional exclusivamente sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, não é o caso, ou aqui, ó, que exorbitem dos limites de delegação legislativa. Pronto, tá? Então isso aqui é o quê? É uma lei delegada que exorbitou dos limites da delegação legislativa. Beleza? Tranquilo. Então, nesse caso, eu estou diante de mais um controle político. Por quê? Porque a lei delegada ela foi editada em desconformidade com a Constituição. Beleza? E o último caso é um controle sobre as medidas provisórias. Como assim, Alexandre? Vamos lá, olha só. Eu cheguei na minha prova e aparece a figura da medida provisória. Então eu tenho requisitos e eu tenho o mérito da medida provisória. Beleza. Quais são os requisitos, Alexandre? A relevância e a urgência. E o mérito, professor? Bom, o mérito vai depender da matéria, né? Depende da matéria. Beleza. O que eu te pergunto? Você vai imaginar que o presidente da República edita uma medida provisória sem os requisitos de relevância e urgência. E aí as casas legislativas do Congresso Nacional, sempre começando pela Câmara dos Deputados, olha como é interessante, tá? As casas legislativas do Congresso Nacional, sempre começando pela Câmara dos Deputados, elas irão emitir um parecer sobre a medida provisória. Elas irão votar sobre a medida provisória. E aí, galera, é possível que nessa votação, que nessa apreciação, a medida provisória seja rejeitada por ser inconstitucional. Um exemplo, medida provisória abrindo empréstimo compulsório. Por quê? Porque a matéria é reservada à lei complementar. Ok? Tranquilo? Beleza? Então, nesse contexto, olha que interessante. Nós matamos as situações nas quais o Poder Legislativo pode fazer controle de constitucionalidade. Então, ó, nós exorcizamos um fantasma agora no qual
eu acho que só o Poder Judiciário faz controle de constitucionalidade. Esqueça, você não acha nada. Não. Além do Poder Judiciário, eu tenho possibilidade de controle político e nós acabamos de ver os controles políticos feitos pelo Poder Legislativo. Beleza? Vamos lá. Seguindo com tudo, professor, Poder Executivo, né? Em quais situações o Poder Executivo pode fazer controle de constitucionalidade? Moleza, olha só. Primeiro caso, ó, eu tenho um projeto, tá? Eu tenho um projeto de lei. Esse projeto é aprovado. Aprovado pelas casas legislativas. Aí ele vira o quê, Alexandre? Ele vira um autógrafo. Então, o autógrafo é o texto da proposição aprovado pelas casas legislativas. Esse autógrafo, ele segue para o executivo. Por que, Alexandre? Porque eu posso ter a figura da sanção ou a figura do veto. Eu tenho a sanção ou eu tenho o veto. Beleza. E aí, galera, para quem não se recorda, o veto ele pode ser um veto jurídico ou o veto pode ser um veto político. E aí entra o pulo do gato. Se o veto for jurídico, se isso acontecer, é porque o motivo é o motivo da inconstitucionalidade. Tá? Então, se isso aparecer na tua prova, o veto jurídico, ou seja, o chefe do Poder Executivo entende que aquele projeto não pode prosperar porque aquele projeto viola a Constituição. Então, ele vai encaminhar um ofício para a Casa Legislativa expondo os motivos do veto. Tranquilo? Beleza? Araújo, cara, isso é um controle de constitucionalidade? Lógico que é óbvio que é. E por que, Alexandre? Por que é um controle de constitucionalidade? Simples. Porque ele está vetando por um motivo ligado à inconstitucionalidade, tá? Então o veto está acontecendo por conta de um motivo ligado à inconstitucionalidade. Beleza, tranquilo. Então estamos diante de mais um caso aqui. Vamos voltar. Voltou. Professor, que caso louco esse aqui de baixo? Inexecução de norma considerada inconstitucional, né? Que papo é esse de norma considerada inconstitucional? Vamos lá? É o seguinte, olha só. Eu cheguei na minha prova, tá? Aí apareceu uma história que é a seguinte. Eu tinha um prefeito A, tá bom? Prefeito A. Esse prefeito A, ele não foi reeleito. E aí entra, obviamente, um prefeito B, tá? Esse prefeito B, ele é de partido de total oposição ao prefeito A. Então ele entende que o prefeito A fez uma gestão péssima, ele não quer aproveitar várias legislações aprovadas naquele governo do prefeito A. E aí você vai imaginar que existe a Lei X, sei lá, galera, de 2019, tá? Só que esse prefeito, ele entrou em 2021, tá? Ele ganhou as eleições de 2020 e entrou em 2021. O problema é que aquela Lei X 2019 já está em vigor, então ele já começou 1º de janeiro de 2021 se deparando com aquela lei. E na visão daquele prefeito B, aquela lei é inconstitucional. Ele entende que aquela lei é inconstitucional. E ele sendo o novo chefe da administração, ele acha um absurdo inaugurar essa nova gestão, tendo que cumprir aquela lei inconstitucional. Então, o que ele pode fazer, e somente ele pode fazer? Ele quem, Alexandre? O chefe do executivo. Somente o chefe do executivo tem essa prerrogativa que eu vou te passar agora. Alexandre, que prerrogativa é essa? Ele, tá? O chefe do executivo, ele determina, apenas ele determina a inexecução da norma. Professor, e por quê? Porque ele entende que aquela norma é inconstitucional.
cuidado, bancas como Fundação Getúlio Vargas gostam dessa questão, perguntando se o procurador-geral daquele município pode determinar isso. Não pode, galera. Só quem tem o condão, o poder de determinar essa inexecução é o chefe do poder executivo. Beleza? Tranquilo, tudo vai dar certo, tô contigo e não abro. Vamos lá, olha só. Pronto. Qual é o último órgão? Vamos lá? Qual é o último órgão distinto do Poder Judiciário que pode fazer controle de constitucionalidade? Muitos aqui não sabem, mas o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula super antiga e aplicável, beleza? Cuidado com isso, ela é antiga, porém aplicável, sobre o Tribunal de Contas. Vamos lá, então? O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Professor, exemplo, vamos lá, olha só. Você vai imaginar que o Tribunal de Contas verifica na admissão de pessoal que a lei de criação do cargo, tá? A lei de criação do cargo, ele verifica, naquele caso concreto, ao apreciar a admissão de pessoal na administração, que aquela lei de criação do cargo, ela é inconstitucional. Professor, o que vai acontecer? A inadmissão de pessoal, tendo em vista a inconstitucionalidade daquela norma. Repare que é um controle sobre um caso concreto, qual a inadmissão daquele pessoal, tá? Não é o Tribunal de Contas substituir o Poder Judiciário declarando um monte de lei inconstitucional, não é isso. São situações específicas nas quais o Tribunal de Contas se utiliza de uma inconstitucionalidade. Olha o que eu estou te dizendo. O Tribunal de Contas se utiliza de determinada inconstitucionalidade para um dado resultado. No meu exemplo, a inadmissão de pessoal. Tranquilo? Beleza? Então, galera, fechamos aqui com chave de ouro essa questão aí do ponto 4, tá? Qual? Situações nas quais o Poder Judiciário não está fazendo controle de constitucionalidade, mas ainda assim ocorre o exercício do controle de constitucionalidade. Então, vamos repetir. Quando você estiver diante de um controle de constitucionalidade não sendo feito pelo Poder Judiciário, trata-se do controle político de constitucionalidade. Tranquilo? Beleza? É isso, tô contigo, não abro. Vamos lá, vem comigo aqui. Olha só. Professor, vamos lá. Como é que você quer fechar aqui esse bloquinho para inaugurar o próximo bloco, para a gente fazer um quadro comparativo bem legal sobre o controle concreto e sobre o controle abstrato? Vamos lá? Seguinte, olha só. Eu cheguei na minha prova e ele fala basicamente de 3 constituições. Ó, 1891, 1934, não vou falar de 4 constituições, 1946 e 1988, tá? Eu tenho aqui basicamente 4 constituições bem interessantes. Vamos lá. Quando eu falo da Constituição de 1891, a Constituição da República, né? A primeira Constituição republicana, lembra? Nós tivemos uma Constituição em 1824, a Constituição do Império, 1889, 15 de novembro, a Proclamação da República. Beleza? Tranquilo? Aliás, 15 de novembro é uma data extremamente importante, não é isso? Proclamação da República, aniversário do Flamengo e aniversário do professor que vos fala. Ok? Então, em 1891 aconteceu o quê? A incidência do controle concreto de constitucionalidade, né? Lembrando que esse controle concreto ele vem dos Estados Unidos. Basicamente, né, vocês vão encontrar naquele famoso caso de 1803, aquele caso de Marbury versus Madison, tá? Aquela coisa toda, por aí vai. Tá, olha só. A figura da representação interventiva,
sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, ela surge com a Constituição de 34. E aqui já houve questão de prova, sacaninha, perguntando sobre controle concentrado. Entenda que a expressão concentrado aqui refere-se à competência concentrada nas mãos do STF. Ok? Por quê? Porque na Constituição de 46, notadamente com a emenda 16 de 65, surge a figura da ação direta de inconstitucionalidade. Então, cuidado, aqui vai surgir o controle abstrato. Abstrato. Mas o que eu quero te dizer é que em 34, timidamente, já se começou a falar em controles concentrados. Controle, quem vai processar, julgar a representação interventiva? O STF. Quem mais? Só ele. Controle concentrado. Mas o controle abstrato de constitucionalidade surge no ordenamento jurídico brasileiro através da emenda 1665 com a figura da ação direta de inconstitucionalidade. E na época, olha que interessante, só o PGR, né? Só o Procurador-Geral da República tinha essa competência de ingressar com a ADI, tá? Em 88 surge a figura da inconstitucionalidade por omissão. Então, em 88, eu já comecei a ter a possibilidade de ter a falta do atendimento do dever de legislar gerar uma inconstitucionalidade, né? Uma inefetividade constitucional, né? Eu gosto muito de uma expressão, a inconstitucionalidade por omissão combate, né? Quando você tem ações relacionadas à inconstitucionalidade por omissão, ação direta por omissão, mandado de injunção, você tem o quê? Você tem o combate à síndrome, é bonito isso, da inefetividade das normas constitucionais. Meu Deus, né? Que coisa. Aqui também você teve a figura da DPF, por incrível que pareça, ela só foi regulamentada em 99, então ela ficou de 88 a 99 sem regulamentação, e muito cuidado, em 88 não surgiu a ação declaratória de constitucionalidade, hein? Cuidado. A ADC, ela só surgiu pela emenda constitucional 3 de 93. É uma sacanagem ferrada do CESP, geralmente do CESP, perguntar se a ADC ela surgiu com texto originário de 88. Não! A ADC surgiu 5 anos depois, com a emenda 3 de 93. Beleza? Então eu acho importante, sim, a gente fazer esse bate-bola, essa coisa de, cuidado com essas constituições. Por quê? Porque às vezes o examinador, chato pra caramba, vai perguntar o histórico de controle, e eu entendo, galera, por uma experiência de prova, que esses são os pontos mais interessantes do histórico, tá? Das constituições acerca do controle. Para mim, os melhores são 1891, quando então surge o controle no Brasil, e essa emenda 1665, quando então surge a ação direta de inconstitucionalidade e influência do controle austríaco, tá, galera? Controle abstrato de constitucionalidade. Com isso, galera, nós fechamos a parte introdutória, tá? Você vai entender que essas pílulas de direito constitucional, elas são modulares, então nós fechamos a parte introdutória, e o próximo bloco vai ser um bloco muito especial, porque era o bloco que eu entendia ser o principal para os meus alunos de OAB, os futuros advogados, entenderem a jurisdição. Por quê? Porque é muito comum o cara falar controle, 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 e a pessoa não ter aquela essência do que é controle concreto, a essência do que é controle abstrato. Então a gente vai ter um bloco dedicado exclusivamente a você saber de uma vez por todas quando eu estou diante de um controle concreto e quando eu estou diante de um controle abstrato. E galera, isso vai ser importante para toda sua vida de concurseiro e de concurseira. Ok? Beleza? Me sinto totalmente confortável de fechar o nosso bloquinho.
Fica aquele grandioso abraço para você, tudo vai dar certo e a gente se vê já já.